Bom dia, muita saúde e gratidão, muito bem-vindos a mais um Chá Consciência, a nossa consciência que cada vez mais vai se expandindo com a ciência que é conhecimento. Conhecimento é poder em todas as áreas. Sejam muito bem-vindos, tudo bem? Bom dia, como está? Tudo bem, Jéssica? Saudade, pessoal do Japão, tudo bem, Marisa? Como está? Estão preparando seus chás agora de manhã? Bem, eu cheguei a conversar com vocês sobre o chá de hoje, que é o chá branco. Tchim, esse aqui é minha canequinha do Japão. E vocês, como é que estão? Como estão? Passaram essa semana? Como que estão se preparando para o final de semana? Sábado de outono, tá parecendo já outono aqui no Canadá. E no Brasil provavelmente está florindo a primavera, né? Como que está para vocês o tempo? Como é que está tudo por aí? Em uma semana pode tanta coisa acontecer. O tema de hoje é um tema interessante, que é sobre o acelerar da mente. Tudo bem? E quais são as ferramentas que nós temos para acalmar a nossa mente? Porque uma mente acelerada faz uma vida atropelada, certo? Já que a mente nos conduz por tantos lugares, então nós precisamos domar esse dragão da mente para poder conduzir melhor as nossas emoções. Tudo bem? Quando a nossa mente ela está mais ansiosa, mais agitada, o que acontece com o nosso corpo? Ele começa a entrar em estresse. Mas tem um porquê da mente já começar a ser treinada a acontecer isso, né? Então a gente às vezes vive 30 anos para falar, nossa, eu tenho uma mente acelerada. E agora o que tem se falado muito é do TDAH. Muitas pessoas têm o transtorno de tanto de ansiedade quanto de síndrome do pensamento acelerado, porque hoje nós consumimos informação 24 horas, nosso nível de cobrança é altíssimo. E será que a gente tem tempo para tomar um chazinho com ciência? Será que a gente tem aquele tempo para respirar e se conectar? Então essa é a proposta do Chá Consciência hoje. Então sejam muito bem-vindos, tudo bem? Ótimo dia. Estamos aqui hoje com o chá branco. O chá branco, ele é uma variação do chá verde. O chá verde é a Camellia sinensis. Então, tem desde a folhinha mais fresca, que é o chá branco, até quando a folha amadurece, que é o chá verde, até quando envelhece, que é o oolong, e até quando chega no ponto máximo de maturação, que é o chá preto. Então, a variação do chá verde faz uma variação do sabor, das propriedades do chá e dos benefícios para o nosso corpo. O chá branco, especificamente, ele vai trabalhar com a imunidade. Então, se você tem a imunidade baixa, se você sente que o seu corpo ele está sobrecarregado, pesado, intoxicado, se você sente, a gente chama de fog mental. Sabe quando o pensamento fica meio vago, você começa a pensar e não consegue concluir o pensamento? Então isso significa que tem uma intoxicação, né? Tem vários hormônios que não deveriam estar lá, dejetos hormonais que estão lá também, enzimáticos, enfim, que aí a gente precisa melhorar a nossa circulação, e a gente pode fazer isso através do chá, né? Que tem propriedades específicas para melhorar a circulação, melhorar a oxigenação, e com isso melhorar a condição, inclusive, de pensamentos. Tira o fog, tira a névoa dos pensamentos. Oi. Oi, Jéssica. A gente pode continuar se conectando, pode se encontrar o aqui ou aí. Que saudade imensa. Você é uma pessoa tão querida, foi tão bom nosso contato aí no Japão. Mas vamos começar essa jornada. A jornada está só começando. Acho que a gente tem horas que se desperta, e esse despertar traz tantas coisas, acho que são intensas, né? Quando a gente confronta e começa a visualizar o que a gente quer mudar e transformar, e a partir daí a gente vai buscando as ferramentas, o que a gente tem dentro de nós. E o nosso universo pessoal, ele é incrível, de tantas possibilidades para a gente poder se transformar. Então, boa jornada, estou sempre aqui para o que precisar, saudade mesmo.
E o nosso chá, ele traz essas conexões, ele traz essas transformações para a nossa vida, né? De como eu vou buscar começar bem o meu dia, como eu vou começar a me cuidar, como eu vou começar a criar tempo e como que eu vou aprender a ter essa consciência sobre mim. Porque a gente habita num corpo que ele é maravilhoso e numa mente que é desafiadora, né? A gente sempre consome diversos tipos de informação, né? Matemática, física, mas e o material cognitivo, né? E a criação do pensamento, e a estruturação e a conexão do pensamento com o sentimento. A gente nunca aprendeu a olhar para esse pensamento e falar: olha, senhor pensamento, por que você está aqui? O que isso quer dizer? Por que eu estou nesse padrão de frequência de pensamento? E entender esse padrão, essa frequência de pensamento, é entender uma parte de como nós agimos e reagimos, como nós conseguimos nos sentir melhor ou como nós nos sentimos ofendidos, porque existe um padrão de pensamento que veio lá da nossa infância. Então, quando nós éramos crianças, quando a gente começou a ser treinado, seja pelo sistema, seja pela sociedade, seja pelos amigos, seja pela família, seja por nós mesmos, não é verdade? Então, entender que os nossos pensamentos, eles vão sendo treinados e eles são condicionados com as nossas emoções é extremamente interessante para a gente poder acessar as emoções e ir para a mente. Então, às vezes eu tô pensando no gato amarelo, o gato amarelo, e eu me sinto mal porque eu tô pensando no gato amarelo. O que significa aquele gato amarelo? O que significa eu, às vezes, me sentir com medo ou tensa de uma pessoa que eu não conheço? Então, tudo isso é importante a gente ter consciência para poder acessar essas emoções, esses pensamentos. Então, bom dia! No final da live eu vou ter uma surpresa para vocês, então eu conto com a presença de vocês até o final da live. Vou convidar vocês agora para um momento de conexão, antes da gente começar a se aprofundar nos temas. Por favor, escrevam aqui tudo o que vocês tiverem interesse, a gente vai conversando. A live é para vocês, então vamos juntos construir esse material. Eu coloquei aqui bom dia, se vocês quiserem tirar um print, publicar, marcar. Vai ser muito bacana pra gente saber onde nós estamos e fazer essa rede de conexão tão positiva. Tudo bem, Cláudia? Bom dia, como está? Tudo bom, Alan? Como está? Sejam bem-vindos. Bem, vamos tomar um pouco de chá, vamos respirar. Antes da gente começar a falar do tema, vamos preparar, então... Convido você, a gente vai fazer igual no Japão, né? Ichigo Ichie, um momento, uma vida. Então vamos respirar e se conectar pra gente começar a nossa jornada. Trabalhe os seus sentidos. Qual é a temperatura do teu copo? Trabalhe o seu tato, desperte o seu tato. A sua caneca tá quente, tá fria? A tua mão está quente, está fria. O aroma, trabalhe aromaterapia, trabalhe o seu sentido olfativo, desperte ele em você, né? Traga e convide o seu cérebro a processar de uma forma consciente o que você está sentindo de cheiro. O cheiro no nosso organismo, ele é extremamente importante para que a gente entenda o que é perigo, que é bom. Por isso que quando a gente sente um cheiro gostoso, o corpo relaxa. Por isso que quando nós sentimos um cheiro de queimado, nosso sistema entra em alerta. Então, será que eu estou prestando atenção no que eu estou sentindo de cheiro? Hoje, a psicoaromaterapia de ambiente que está aqui está entre a laranja, lavanda e cedro. Uma gotinha de cada para o ambiente se expandir. E o nosso chá branco que vai fazer a nossa mistura com esse ar também. O sabor do chá é um sabor de chá delicioso, chá branco. Para algumas pessoas é a primeira vez que está tomando chá. Tiveram bastante pessoas que me perguntaram sobre como fazer o chá, como que a gente poderia adoçar. O chá branco ele é difícil de adoçar, mas ele vai muito bem com mel, mas ele não vai muito bem com açúcar.
Mas ele tem um sabor natural bem gostoso, você pode fazer ele bem levinho. E como eu falei, o benefício do chá branco é a imunidade, ele trabalha a limpeza tanto da circulação quanto do metabolismo, o que auxilia na limpeza do cérebro, né, na circulação cerebral, e retirando esses dejetos, o que vai acontecer? Os dejetos bioquímicos, né, que acabam acontecendo no cérebro, ele vai tirar esse fog mental, vai tirar essa nuvem mental, que acaba parecendo que é esquecimento de... Você começa a pensar e você esquece, os seus pensamentos eles ficam flutuantes, então a partir do momento que você começa a tomar, parece que a tua mente limpa, traz outra energia, outra função. Então assim, se você tomar durante uma semana 1 litro de chá branco, você vai ver qual é a diferença. Então você começa a tomar esse sábado e você vai até na sexta-feira, porque o próximo sábado vai ter outro chá. E aí você já começa a perceber os efeitos. O olho fica mais claro, porque se pensar bem, o nosso olho, ele é uma bolinha bem... Ele é líquido, 100% líquido, né? Então, o olho fica mais claro, fica mais fácil de focar, tira aquele cansaço visual, cansaço mental e acalma os pensamentos que ficam acelerados pelas enzimas que esse chá contém. Tudo bem? Seria 1 litro. Para tratamento, Cláudia, seria 1 litro, né? É 1 colher de chá branco, você ferve, e aí você coloca o chá branco na água, tampa, ele vai soltar a essência, e aí você vai tomando durante o dia. Ele vai ficar bem fraquinho, mas o que você vai precisar? Da filtragem dele no corpo. Então você vai tomar bem levinho, mas ele vai trabalhar a sua circulação, vai passar pelos teus rins e vai eliminar todos os dejetos. Então a gente precisa dessa quantidade por ser um processo terapêutico, né? Isso daí auxilia muito, por exemplo, em quem tem infecção de urina, principalmente, sabe, aquela pessoa que às vezes tem imunidade baixa, tem a infecção de urina constante, isso ajuda muito. Quem tem pedras nos rins também auxilia muito, porque ele vai, como ele trabalha a imunidade e ele também é antisséptico, então ele vai limpando os canais urinários, né? Vai limpando os glóbulos, ele vai limpando as paredes dos rins, então ele é um chá bem interessante. Eu gosto muito do chá branco, eles tomam muito mais na China do que no Japão. No Japão a gente tomava muito mais o chá verde, mas o chá branco ele é extremamente interessante e positivo para se tomar. E como eu falei, o chá branco, ele é a primeira florada, né, do florescer da folha do chá verde. Então, ele é uma das variações. Então, é o chá branco, chá verde, oolong e o chá preto. Então, é no ciclo da colheita que a gente precisa escolher a melhor hora para poder tomar. Então, a gente vai precisar fazer escolhas. Então, a gente começou agora com a escolha do chá branco. Eu vou depois fazer outro sorteio e depois vocês colocam para mim o que vocês vão querer de próximo chá para a próxima semana. Mas é muito interessante e é muito importante a gente perceber que os pensamentos acelerados, eles podem ser causados por fatores bioquímicos, né? Então, se eu tiver muita bagagem, muita alteração no meu metabolismo, se eu tiver muita química no meu metabolismo, vai sobrecarregar. E o que vai acontecer? Toda essa sujeira metabólica vai ficar nessa circulação e vai passar para o cérebro. Então, imagina você aguar uma planta com água suja. Isso é você colocar uma circulação ácida no cérebro. E aí, o que acontece com o cérebro? Ele vai ter uma qualidade de pensamentos mais alterada. Os pensamentos, eles ficam entre os acelerados e o esquecimento. Então, parece que você tem muita coisa na cabeça, mas sabe quando você não sabe o que é? Você fala, nossa, tô com a cabeça pesada, tô com a cabeça acelerada, tenho um monte de coisa, mas eu não consigo saber o que é. Então, geralmente isso é quando o metabolismo ele está em sobrecarga e essa sobrecarga acaba prejudicando a nutrição cerebral. Então, por isso que nós precisamos fazer uma limpeza metabólica, né, para poder auxiliar também no nosso fluxo
circulatório para trazer uma água limpa, né, um sangue purificado, com bastante oxigênio, bastante vitamina para o cérebro. E às vezes o que as pessoas fazem? Nossa, eu tô super sobrecarregada, deve ser falta de vitamina. E aí eu já fiz muito processo de desintoxicação com o paciente por, além da intoxicação, uma super suplementação. Então, às vezes menos é mais, a gente precisa primeiro limpar o corpo para depois introduzir qualquer tipo de suplemento. Então, às vezes você tá cansada mentalmente ou você tá estressada mentalmente e você vai buscar algo que vai te ajudar, né, um suplemento, e você começa a tomar e não vai sentir efeito. Ou começa a tomar um remédio que você precisa e não tem efeito. Mas como que o seu corpo está preparado e aberto para processar e absorver? Essa é uma boa pergunta. Então, o chá branco, ele auxilia nesse processo. Então, um dos fatores da mente acelerada é a intensidade do nosso... Opa, desculpa. Então, um dos fatores do pensamento acelerado é a alteração metabólica. E a gente não cuida muito desse metabolismo, mas agora a gente vai aprender a se cuidar, vai olhar para ele, vai tomar um chá e vai fazer o segundo ponto, que é o respirar. Respirar é extremamente importante. Se eu não respirar, como que eu vou oxigenar o meu corpo? Como eu vou trazer movimento para o meu corpo? Como eu vou trazer movimento para a minha mente? Se você pensar que a nossa circulação ela precisa vencer a gravidade a todo momento, né? E é um dos motivos que as pessoas... Tem acontecido com pessoas bem mais novas agora, mas geralmente com as pessoas mais velhas acontecem, o derrame cerebral, porque é tão difícil para o coração e para o corpo vencer a gravidade para trazer sangue para o cérebro, que a gente precisa criar recursos para nutrir o cérebro. Então, quando eu respiro, eu ajudo o meu corpo a movimentar essa circulação sanguínea, a vencer a gravidade e trazer mais nutrição, mais oxigênio e mais sangue, a gente chama aerado, né? E aí o nosso cérebro ele tem uma absorção melhor de nutrientes, de oxigênio, e aí ele se torna mais leve. Então aquele peso daquela circulação que é 10% vai começar a ficar 30%, 50%, 80%. E como que é uma respiração que vai auxiliar a você não usar a sua musculatura da respiração, mas vai fazer o seu corpo, por uma diferença de pressão, impulsionar esse sangue e nutrir a tua mente. E esse material é um material que eu tenho com embasamento científico e tem muitos pacientes que inclusive acamados ou hospitalizados que a gente aplica essa técnica para gerar essa função, para gerar esse movimento, para gerar essa transformação na pessoa. Então é importante você fazer pelo abdômen, não por aqui. Então eu vou convidar você a respirar e me diga como que está essa sensação sua de respiração. Então quando você respira, você mexe aqui ou aqui? E aí você solta o ar, umbigo lá nas costas. Inspira, abdômen lá pra frente, solta o ar, abdômen lá nas costas. Quando você faz isso, o seu diafragma, que é um músculo da respiração, ele vai começar a fazer uma bomba e essa bomba vai nutrir, vai fazer um movimento maior dentro do seu organismo, vai aumentar a sua circulação, vai ser super funcional para todo o seu corpo, mas esse sangue vai chegar de uma forma mais leve na tua mente e quando esse sangue chega no cérebro, aí ele começa a trabalhar melhor. É você aguar uma flor, por exemplo, né? Então, quando a gente faz uma boa respiração, você vai jogar a água dentro do seu cérebro. E quando você limpa o seu cérebro, você começa a ter espaço para retirar as toxinas, para tirar as enzimas, para tirar os hormônios. E com isso, o seu cérebro vai começar a funcionar muito melhor. Então, às vezes, imagina quando você
aperta o botão de volume do seu controle remoto e começa a aumentar o volume. Você fala, meu Deus, eu preciso deixar esse controle logo para poder desligar. Quando, por exemplo, imagina que você tem esse cérebro é um mapa, né? Ou um controle remoto. E você pressiona essa tecla de volume e fica, todo momento lá. Exatamente isso quando o cérebro está intoxicado. Então imagina que vai uma enzima, você teve um pensamento e uma sensação. E aí aquilo se linkou, criou lá uma história bioquímica, né? E aí eu não consigo, meu cérebro, a hora que faz aquela conexão cerebral, né? Naquele sparking que acontece no cérebro entre um neurônio e outro, tem uma sujeirinha. E não chega ninguém para limpar aquela sujeira. E aquela sujeira fica naquele local. E aí acontece uma vez, acontece 2 vezes, acontece 3 vezes. E será que não é um local que pode ter alguma memória, algum pensamento que às vezes é aquela música de 1990 que às vezes simplesmente aparece? E aí aquela música faz opa, dentro do seu cérebro, você fala, nossa, olha só, tô com essa música hoje na cabeça. E se você não limpar essa informação, se você continuar pressionando esse botão, ele fica... Então, quando a gente fala em limpeza do nosso sistema nervoso, a gente fala em retirar as toxinas de determinados lugares, de todos os lugares do cérebro, porque é um emaranhado cérebro de neurônios, para que esses neurônios possam fluir informação um para o outro e às vezes tirar esse botão. Então, às vezes eu não sei por que eu estou pensando aquilo, mas às vezes é aquela sujeirinha que está naquele lugar e que pode estar reforçando aquela informação. Então, a gente precisa tirar o dedo do botão para relaxar. Tudo bem? Tudo bem, Benice? Tudo bem, Bruna? Como estão? Tudo bem, Arlete? E é diferente quando a gente pensa nisso. E quando a gente pensa em pensamento acelerado, nós pensamos em padrões emocionais, em gatilhos emocionais. Quanto mais acelerado está o pensamento, mais acelerado estão as emoções. Às vezes eu não sei o que eu sinto, mas isso se transcreve em pensamento, que é onde a gente entra com a psicossomática. Inclusive, eu vou ter uma surpresa depois da live aqui pra vocês. Vocês vão poder fazer um super aulão comigo, vai ser gratuito. Tem muitas pessoas perguntando sobre a psicossomática. A gente vai começar a fazer essa transformação, a fazer essa conexão. Como que você pode aprender sobre a psicossomática? Como que você pode ser o autor da sua própria história? Conhecer a ti mesmo. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais da data, do horário no final da nossa live, mas já vai separando a sua agenda que a gente tem muitas coisas para conversar. Inclusive, como vai ser daqui a uns dias, se você quiser colocar o que você tem interesse de aprender, eu também posso nutrir a nossa live no nosso aulão com essas informações. Então, eu vou ficar more than happy, mais do que feliz de poder recebê-las. E então, o terceiro ponto que trabalha o acelerar do pensamento, e esse sentir, para mim, é um dos mais importantes, porque o que acontece? Quando eu sinto, nem sempre eu tenho a consciência do que eu tô sentindo, mas os meus pensamentos vêm. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes pensam muito sobre determinadas, por exemplo, o foco, né, o hiperfoco do trabalho. Tira o foco das outras áreas da vida. Então, aquelas outras áreas que eu me sinto mais vulnerável, talvez deveriam ser as áreas que eu estivesse olhando. Porque quando eu tenho hiperfoco, a minha mente ela trabalha todas as resoluções do problema naquela situação e naquela condição. E aí o que eu preciso fazer? Abrir para novas possibilidades, abrir para novos pensamentos. Mas eu preciso abrir minha caixa das emoções. Se eu não abrir a minha caixa das emoções, é muito difícil eu poder abrir os meus pensamentos para coisas novas, para novas situações. Então, quando a gente fala de começar um tratamento, começar uma terapia, de começar a entender os pensamentos acelerados, a gente precisa conectar com as emoções. O que eu estou sentindo para ativar os meus pensamentos? O que eu tenho feito com o meu sentir,
com a maturidade das minhas emoções ou com a sensibilidade das minhas emoções que estão gerando determinados padrões de pensamentos. Então, pensamentos de medo são sensações de medo. A pessoa está com medo. Então, por exemplo, eu tenho vários pacientes que têm ansiedade. O que significa ter ansiedade, né? Então, a ansiedade é um processo de ter uma ânsia de e que gera diversos processos psicossomáticos. E uma mente acelerada com pensamentos positivos, a nossa sociedade reforça, afirma positivo. Mas nem sempre é, porque às vezes a pessoa não consegue desligar também. Então, ser positivo ou ser negativo, mas a mente nunca parar, porque ela está em constante atividade, é um estresse também, né? É um relaxar. A gente precisa sempre do equilíbrio entre eu estou pensando, eu tenho minha mente ativa e eu consigo relaxar. Porque se eu não conseguir controlar a minha mente em nenhum desses dois casos, isso realmente vai dar um problema no futuro, né? Você já passou por isso? Como que você sente os seus pensamentos? Você sente a sua mente mais calma, mais tranquila, mais agitada? Você sente a sua mente agitada de uma forma positiva? Você sente a sua mente agitada de uma forma negativa? A produtividade, ela é muito interessante nesse ponto, né? Eu tenho pacientes, inclusive eu atendi uma essa semana, que tem uma qualidade mental incrível, pensamentos criativos, super bem no trabalho, mas ela fala, Mayra, assim, para eu pegar algo, eu começo a pensar em milhões de coisas. Se eu vou conversar com uma pessoa, já vem milhões de ideias, milhões de coisas. Então, esse arco-íris que toda hora vem, às vezes é tão desgastante, porque às vezes você só quer escutar. E quando você tem um excesso de pensamento, nem sempre você consegue ser um bom ouvinte, porque a tua mente começa a criar tantos cenários que aí é difícil de você escutar ou sentir o que está acontecendo ali fora, né? Agitada de uma forma positiva. Então, isso é interessante, porque o tentar relaxar a mente também é importante para quê? Para a gente deixar outras situações emergirem, para trazer outros pensamentos para aparecer. Porque até então eles estavam silenciados pelo ritmo do fazer, do fazer criativo. Então, o que é o equilíbrio é buscar aproveitar. A gente sempre tem que treinar a mente. Pensa que a mente é um cachorrinho feliz. Então, assim, é um cachorrinho que se você fizer coisas boas, você dá uma coisinha, ele vai falar, opa, endorfina, que delícia. Se você fizer alguma coisa que estressar, ele vai bloquear. Então, se você, por exemplo, numa sequência de pensamentos positivos, ele vai ficar super feliz, fala, nossa, olha só, super criativo, maravilhoso, a pessoa... O trabalho faz muito isso. Nossa, que maravilhosa a sua ideia. E aí sua mente fala, oba, deu certo, então vamos continuar assim. E aí vai alimentando os pensamentos. E a hora que você tá vendo, você já tá uma máquina de resolver problemas, uma máquina criativa. E aí você consegue dormir bem ou seu sono é agitado? Né? As suas emoções, elas conseguem ser filtradas ou as suas emoções também começam a ficar ansiosas? Porque aí você começa a ver problemas e resoluções a todos os momentos. Então, você também começa a mudar o teu padrão, a sua sensação, a sua percepção do mundo, no mundo lá fora. Então, é muito interessante que a gente precisa, e é ótimo, colocar, ensinar a mente a entrar em ação, mas também a acalmar, a quietar e a resetar. Então, o melhor cenário para uma mente é a qualidade do seu pensamento. É treinar a mente para conectar com as emoções e sensações, para ser produtiva quando precisa e fazer o ciclo do relaxamento, que a gente chama isso de simpático e parasimpático dentro da neurologia. Então, o simpático é ação. Preciso correr? Preciso. Então, vamos lá. Acabou a corrida? Relaxa e acalma. Porque a diferença é apenas no alimento, né? Se é um alimento, um pensamento positivo ou negativo. Mas a gente também precisa aprender a digerir.
E excesso de pensamentos, tanto de um lado quanto do outro, ele diminui o nosso contato com o mundo externo. Porque se eu tenho uma mente que está agitada, se eu tenho emoções afloradas, esse nível de conexão e intensidade não faz que eu consiga olhar e viver tanto o mundo lá fora. Eu começo a ficar um pouco dividido. Então, sabe quando você fala, nossa, o que eu fiz mesmo? Mas a mente estava ansiosa? Ou quando você está dirigindo, fala, nossa, como que eu cheguei aqui? O que eu ia fazer mesmo? Isso, muitas das vezes, não é esquecimento. Isso é excesso de pensamento. Porque aí você vai pegando pensamento no outro, a sua conexão com o mundo externo diminui e aí você entra em modo automático. E aí, o que tem que ser feito, você para, respira, né? Você pode colocar a mão aqui no peito, que trabalha a conexão com as emoções. Aqui é extremamente sensível e tem ramificações neurológicas aqui, que é bem sensível, inclusive. E respira pelo abdômen. E começa a olhar direita e esquerda aonde eu estou. E mexe o teu pé para aterrar. Tipo, neurôniozinhos ali do pé, informações nervosas do meu nervo ciático, acordam, aterra e ok. Então eu saí da mente, vim para o meu corpo e eu mapeei o meu ambiente todo. Tudo bem? Deixa eu ler aqui. Esse padrão do pensamento e as ações impulsivas significa sobrevivência. Então, é o precisar agir. Então, é como se você tivesse... Voltamos para a corrida e você precisasse a todo momento ter que se adaptar. Nesse momento, o que a gente faz? Exatamente o oposto. A gente faz um step back para trás e a gente olha para a nossa vida como se fosse um filme. E aí a gente começa a notar o que está acontecendo, como eu estou reagindo e como eu gostaria de reagir. Isso daí você pode fazer todos os dias à noite. E aí você faz a gratidão pelo aprendizado. Então, por exemplo, porque às vezes a gente fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Fez, aprendemos e a vida segue, vai ser muito melhor amanhã. Então, por exemplo, a situação, né? Hoje eu tinha que estar em tal horário e acabei chegando atrasado. Para eu chegar mais rápido, eu tive que fazer uma escolha, né? Eu vou de ônibus, vou de bicicleta, eu vou de carro. Vou pegar o carro que vai ser mais rápido. Peguei o carro, tá um trânsito, não pensei no trânsito. O Google não mostrou o trânsito para mim. Então, o que eu vou fazer depois? E aí você vai fazendo o seu mapeamento, assim, das escolhas que foram feitas e que tá tudo bem. E aí depois você fala assim, nossa, o que eu aprendi? Eu aprendi que para eu chegar mais cedo no lugar, eu preciso me preparar mais cedo, ver outras formas de transporte, preciso checar o Google para ver se tem um mapa, preciso ficar tranquila, né? Não precisa ter desculpas, que a gente fica ansioso, já começa a dar desculpa, pensar no que vai falar com a pessoa. A gente aprende a falar a verdade e a pessoa aprende a escutar a verdade sem maquiagem, né? Uma coisa também que eu achei importante. Como eu falei, tudo é treino. Você fala assim, nossa, mas eu não sei correr. Conversa que você vai conseguir. Nossa, meus pensamentos estão muito acelerados. Treino. Começa. O primeiro dia de meditação é o minuto mais longo da sua vida. E você vai perceber que o seu pensamento é interessante. A nossa mente... Nossa, vem pensamento, vem julgamento, vem umas memórias. Você fala, gente, jura que isso tava aí? Tava aí desperto e ainda me movimenta em torno disso? Menino, como pode? É muito interessante, é muito legal quando você começa a entender os seus padrões de pensamento. E o porquê que você começa depois a agir de uma forma impulsiva. Porque são esses pensamentos que ficam de ruído, de fundo. Sabe quando você liga o rádiozinho e fica aquela musiquinha de fundo? É exatamente isso. Então, muitos dos pensamentos que acabam vindo são ruidosos. E são ruidosos porque a gente não coloca ele na consciência para a gente poder olhá-lo. Então, quando tem uma mente ansiosa, qual é a situação? Então, qual é a situação que você está vivendo? Qual é o pensamento que está vindo? O que você fez? O que você gostaria de fazer? E o que você é grato por ter aprendido?
porque aí esse ciclo, ele se torna um ciclo positivo. A sua mente sai da culpa, porque a hora que você faz porque a gente tem um ciclo que é o ciclo da culpa, que ele é um ciclo intenso e ele é um ciclo negativo, e ele faz esse pêndulo entre o bloquear, então eu tenho medo, eu vou me proteger, mas a hora que eu tenho um rompante de força e de energia, eu faço alguma coisa. E nem sempre isso que eu estou fazendo é positivo, é pensado ou é seguro, mas é algo que eu estou fazendo por fazer. É algo que eu estou fazendo porque naquele momento eu precisava me movimentar e eu precisava agir para me salvar. Então esse ciclo do medo, que vem a culpa, faz esse ciclo. Aí você fala, poxa, eu não devia ter feito isso. Aí vem a culpa. Aí com a culpa, aí você fica com medo, com a vergonha. E aí você entra no padrão de proteção. Aí você fica no padrão de pensamento de culpa, de poxa, de auto-julgamento, nananã, que não flore. E aí depois você vai para outro lado, que é assim, agora eu preciso fazer alguma coisa, e vai e faz. Então, o pensamento acelerado, ele vai por caminhos muito rápidos, mas ele nem sempre vai por caminhos bons. Então, a gente precisa, assim, alinhar os pensamentos, construir esse caminho, construir essa jornada do pensamento e das sensações. Então, se eu estou pensando uma coisa, é porque eu estou sentindo essa mesma coisa. Por exemplo, os sonhos. Eu gosto muito de trabalhar com sonhos. Os sonhos, eles nunca são literais, mas eles são as sensações. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um sonho, por exemplo, de morte, né? Que alguém morreu, que a pessoa morreu. Eu falo, nossa, será que alguém vai morrer? Não necessariamente, mas a sensação do ciclo entre a vida e a morte, que é a simbologia, essa sensação de luto, né? É o que a gente vai trabalhar. Não é a cena, mas é a sensação. Qual é essa sensação, né? Se a pessoa tem medo de aranha e sonha com aranha, então tá. Então, assim, qual que é o problema que tá tão expressivo lá fora que está incomodando esse inconsciente, que tem algo que é extremamente perigoso lá fora? Então, a gente vai muito mais, não na análise do cenário, mas dentro da sensação. E o pensamento é uma sensação. Então, cada um dos nossos pensamentos são sensaçõezinhas que a gente está vivendo, mas que nem sempre tem a consciência. Por isso que chá consciência é muito bom. Por isso que parar um minutinho para se conectar com você é entender seus pensamentos e como você está agindo e reagindo. E aí você consegue direcionar a sua história. E aí você consegue, como eu falei, sempre dar um passo para trás e olha. Porque é muito interessante como a gente cria a nossa realidade, como a gente cria a nossa vida. Então, ter esse potencial de criação nas nossas mãos é único. É único pensar que eu posso criar, sem julgar, a cada momento, um novo nível de realidade. Então, se eu viver um nível de realidade 1 minuto, falei, e eu me despertei no minuto seguinte, daqui pra frente é transformação. Então, o não julgamento, mas o entendimento faz a roda da vida muito mais saudável. E aí você aprende que é sempre treinando, é sempre aprendendo. Se você não sabe cantar, treina e você canta. Se você não sabe sentir, se conecte até você conseguir. Se você não consegue controlar seus pensamentos ou meditar, vai aos poucos até você conectar e progredir com isso. Então é muito mais uma conexão, é muito mais uma compreensão, um estudo de si mesmo, para que você possa agir de uma forma mais tranquila e mais consciente. E sempre estaremos em vários níveis de consciência. Sempre, sempre, sempre. Então, o que eu vivo hoje é um nível de consciência, o que eu vivo amanhã vai ser outro, porque eu já tive 24 horas de tanta informação. Por exemplo, hoje, qual é a temperatura? Qual é a claridade? Quais são as pessoas que estão ao meu redor? O que eu já li hoje de manhã? Quais são as minhas sensações hoje de manhã? Qual é o contato que eu estou tendo com vocês aqui hoje? Então, tudo isso que eu estou vivendo são informações de novas memórias, novas sensações, novos pensamentos, novas realidades, novas percepções. Então, tudo isso
é um criar de uma nova história, é um criar de um novo padrão de pensamentos. E se eu trouxer essa consciência, que é diminuir o ritmo, mas organizar essa estrutura psicomental, o meu físico e as minhas emoções, eles vão entrar em conjunto. E aí eu consigo me movimentar fisicamente com mais liberdade, emocionalmente com mais liberdade e mentalmente com uma mente mais aberta, mais livre, com pensamentos mais organizados, sincronizados, sabendo a hora de agir e a hora de contingir esses pensamentos. Tudo bem. Vamos aprender. Olha, gente, que delícia! Olha, para tudo e olha para cá. Ó. Aqui embaixo tem um balãozinho de pergunta. Eu não conhecia, adorei. Eu vou clicar aqui, tem 3 perguntinhas. Gente, tem várias perguntas. Obrigada. Gostei. Vamos lá. A psicossomática pode controlar a síndrome do pensamento acelerado? Sim. A psicossomática é uma compreensão entre como que eu sinto as minhas emoções e os meus pensamentos. Para conectar com a síndrome do pensamento acelerado, eu preciso entender essa dinâmica pessoal. Então, a psicossomática vai agir exatamente nesse ponto, entre o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e quais são os recursos e técnicas que eu preciso para acalmar o pensamento, para conectar as emoções, ter consciência dessas emoções e lidar de uma forma consciente. Então, a psicossomática é o olhar, a conhecer a ti mesmo e a partir daí saber das suas ferramentas, que nós temos várias ferramentas que podem ser usadas para controlar a síndrome do pensamento acelerado. Porque ter pensamento acelerado, não conseguir controlar os pensamentos, mas os pensamentos nos controlar, é muito complicado. A gente precisa dominar esse dragão da mente. E a psicossomática é um caminho incrível, se não um dos únicos para a gente poder ter mais claridade de se conectar, entender e transformar esses pensamentos de uma forma equilibrada, de uma forma harmonizada e sem julgamentos, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente aprende a não se julgar, mas a conectar com a nossa história de vida, é onde a gente tem mais liberdade para ser. Sensações e emoções são controláveis? Então, sim. Sensações e emoções, elas são controláveis e elas são, como eu falei, o ser humano, principalmente a mente, ele é um cachorrinho. Então, conforme a gente vai treinando, ele vai reagindo. Então, por exemplo, se eu tenho hoje um padrão de estresse, um padrão de medo, um padrão de tensão, um padrão de angústia, é muito fácil eu continuar nesse padrão, porque é o que eu conheço, é o que eu sei co-criar, foram as experiências que eu fui vivendo. Então, as pessoas, elas tendem a repetir aquilo que elas têm como verdade para elas, né? Então, às vezes a pessoa, mesmo a felicidade, se a pessoa tem o costume de criar só momentos felizes, mesmo num momento frustrante, às vezes ela não consegue conectar com essa frustração. Então, o que a gente precisa? Entender como eu estou me sentindo. Então, por exemplo, quando eu chego no trabalho, isso é um exercício bacana para vocês fazerem. Você pode ter a consciência de como você se sente no trabalho. Então, você chega no trabalho, coloca a sua canequinha na sua mesa, fecha o olho e medita e se conecte. Como eu me sinto nesse ambiente? E deixa as suas emoções virem, as suas sensações físicas virem. Tá. Como fica meu pensamento no meu trabalho, né? Como que fica essa atividade mental? Começa a olhar, começa a ver como esses pensamentos e sensações, eles se conectam. Nossa, quando eu chego no trabalho, eu fico extremamente ansiosa, minha mente fica mil, ou eu fico dual, eu não sei o que eu faço, me sinto positiva, às vezes não sinto nada. Pra mim, trabalhar não faz diferença nenhuma. Eu faço o que eu preciso fazer e vou embora, porque é o que paga o que eu gosto de fazer lá fora, o que alimenta a minha família, enfim. Mas começar a conectar de como eu me sinto pro meu pensamento,
Porque aí eu posso treinar, por exemplo, ok, eu tô sentindo isso é favorável para mim? Então, assim, eu quero me sentir melhor no meu ambiente de trabalho. Nossa, eu sinto que aqui é tão cinza. O que eu posso fazer para colorir, melhorar meu trabalho? E aí eu vou me sentir melhor. O que me faz sentir melhor? E aí eu vou buscar os caminhos dessa sensação mais positiva. Então, o que me faz sentir melhor, talvez seja um pouco mais de tempo com os meus colegas, depois do Covid, ainda que teve aquele isolamento social, quais são os momentos ou quais são as interações que eu posso fazer, ou eu preciso organizar meu computador porque tá uma bagunça, e isso me deixa ansioso porque me deixa perdido, eu não sei onde estão meus documentos. Às vezes é resolver uma situação, às vezes é concluir uma atividade, às vezes... Enfim, então como você se sente melhor? E aí você traz o seu pensamento consciente para essa situação. E aí você começa a reorganizar, você começa a construir e a controlar tanto as emoções quanto as sensações. Porque você tem consciência. E quanto mais consciente... E às vezes você não segura o dragão de uma vez só, viu? Então, tem dia que você vai falar assim, olha, hoje eu dou conta disso emocionalmente. E aí a gente vai lá pros 10% que já são 100% que a gente dá conta. Então tá, então hoje minha mente parece que tá na escola de samba. Todo mundo falando ao mesmo tempo, então a gente faz um RH mental. Olha, gente, um por vez, cada um fala uma coisa e a gente vai começar a discutir aqui. Não dá pra ter tantos pensamentos juntos. Então assim, faz a filinha e a gente vai um por um. Eu adoro fazer essa fila mental, que tem dias que assim... É faculdade, é trabalho, é Canadá, é filho, é família, é Brasil. É tanta coisa que eu falo assim, opa, como eu falei, step back, então para, começa a olhar esse filme da vida, faz uma filinha do pensamento. Então hoje eu coloco tudo no papel. Se você quiser, você pode gravar. O que eu preciso fazer? Na faculdade eu preciso fazer isso, com deadline para entrega aqui. Hoje eu preciso pegar a Maitê, preciso levar lá, né, na escolinha, preciso encontrar com o amiguinho, preciso comprar umas coisinhas pra ela. Nanana. Então vai fazendo essa lista, né? Vou fazer uma chá com consciência. Como que eu vou fazer uma chá com consciência? Fazer mais cedinho, pegar aquele chá maravilhoso, fazer o chá, encontrar com vocês, organizar o tema. E aí a gente conclui. Então tudo que a gente precisa fazer, a gente vai colocando. E aí o pensamento vai seguindo. Eu sou uma pessoa que eu não uso muito relógio. Na minha casa não tem relógio. Eu só tenho meu relógio de pulso para me manter no dia a dia. Por que eu não uso relógio? Porque eu sou uma pessoa de agenda. Então, na minha agenda são as minhas atividades. Então, eu coloco distribuído o que eu preciso fazer e aí eu vou navegando com calma e cautela. E assim eu controlo as minhas emoções, eu tenho meu espaço físico e o pensamento. E, por exemplo, você pode colocar 1, 2, 3 atividades, medita, toma água, vai no banheiro, lava o rosto. 4, 5, 6, toma água, alonga, respira. 1, 2, 3, você pode ir intercalando consciência em cada uma dessas atividades. Porque aí no final do dia, o que vai fazer? Como que sua mente vai perceber o seu dia? Você concluiu o que você precisava. Porque um dos fatores principais da mente acelerada, anota, é que a gente não percebe o que a gente já concluiu. Então é a corrida dos ratos. Eu faço, não tenho a consciência de como eu estou concluindo essas atividades, eu acabo colocando sempre mais e aí eu entro num fator de estresse. Então eu começo a me sentir o quê? Sobrecarregado, cansada, desanimada, desvalorizado. Porque assim, se eu tô fazendo muito e nunca chega até o final, meu corpo, minha mente e as minhas emoções não dão conta. Eu falo assim, poxa vida, até onde, até quando você vai chegar? Então, se eu começar a fazer uma agenda e eu coloco intercalado atividades conscientes, a minha mente e as minhas emoções já começam a se conectar mais. Opa, terminei de fazer essas 3 atividades, então agora eu vou me conectar, reorganizar, entendi o que eu fiz, entendi onde eu tô no planeta Terra, porque às vezes você fala, nossa, nem sei onde eu tô, é tanta coisa que você vai fazendo. Então assim, onde eu tô?
Ativa seus sensores, ativa sua mão, ativa seus pés, respira. Ok, ancorei de novo, saí da mente, vim pro corpo, resetei. Ok, a gente vai depois. Porque aí você aprende a fazer a conexão entre mente e corpo. E aí todas aquelas informações que estavam só a níveis mentais, elas conseguem chegar na pontinha do seu pé, que é o sistema nervoso periférico, que é o nervo ciático. Então assim, ativa seu corpo, porque quando você faz esse banho de cachoeira mental, que a gente chama, né, que é sair da mente e vai pro corpo, a tua mente ela reseta. E aí ela começa a guardar aquelas informações que estavam perdidas, e a hora que você volta, a mente está mais organizada. Faz sentido para vocês? O que vocês estão achando dessas explicações? Você já pensou nisso? Peço para você curtir, compartilhar. Tantas pessoas precisam saber o que significa essa mente ansiosa, essa mente acelerada, e eu tenho certeza que vai auxiliar com informações, né? Sempre conhecimento é transformador. Mais uma pergunta? A respiração é o fator mais importante para o controle da gestão de pensamento acelerado? Sim, é um grande recurso. Por quê? Porque quando eu respiro, acontecem tantas coisas no meu corpo que aí ele se transforma. Então, presta atenção como o seu corpo vai reagir quando você respira. Quando você respira, você faz diferença de pressão interna dentro do seu corpo. Então, o seu corpo, ele todo vai se tensionar e vai relaxar. Então, toda aquela tensão mental começa a ser reduzida e vem para um processo físico. Conforme você vai respirando, você tira a tensão da sua musculatura acessória da respiração. Então, você vai relaxar sua face, seu pescoço, seus ombros, e o seu corpo vai começar a se adequar melhor. A sua musculatura começa a relaxar muito mais. Você respirando, você vai gerar mais força para a sua circulação sanguínea. Então, se eu tiver mais força para a minha circulação sanguínea, mais sangue vai chegar no meu cérebro e o seu cérebro ele vai ficar mais nutrido. Então, o corpo ele não vai precisar fazer tanta força para jogar o sangue para cima, vencer a gravidade. Se não é fácil para a gente pular e ficar no ar, quanto mais para o sangue todo dia, a vida toda, vencer essa gravidade. Então vamos dar uma ajudinha para o nosso corpo. Então quando eu respiro, o nível de oxigênio que entra no meu corpo é maior. Então eu com mais ar, eu consigo também trazer mais alcalinidade para o meu organismo. Então eu tiro as toxinas, eu retiro tudo que é tóxico do meu corpo, eu trago mais material, mais oxigênio, nem precisa tomar vitamina se você respira bem. E aí o seu cérebro ele vai ter o quê? Mais circulação para nutrir o cérebro e uma boa circulação. Então eu vou começar a aguar a minha planta, a aguar o meu cérebro com uma água mais limpa. Então eu vou jogar uma água mais limpa. Se eu respiro pouco, meu metabolismo fica mais baixo, minha circulação fica mais ácida e eu começo a regar a minha flor, o meu cérebro com sangue ácido. Qual é o benefício? Então, olha, a respiração é uma das maiores e melhores ferramentas gratuitas que você pode fazer. Então, assim, olha, respira. Coloca 1 minuto de respiração no seu celular ou no seu relógio e vai respirando. Melhor ainda, pega um chazinho, traz aqui, faz a própria aromaterapia no chá e vai respirando. Conforme você vai respirando, você vai fazer massagem em todos os seus órgãos, porque o diafragma fica no meio do na nossa caixa torácica. Então, conforme o diafragma vai se movimentando, vai fazer uma massagem no seu fígado, no seu intestino, no seu pulmão. Coisas lindas acontecem, né? Vai entrar mais ar, mais oxigênio, vai fortalecer o coração, porque quando o pulmão ele funciona melhor ou mais, ele suporta o coração. Então, por exemplo, tudo isso que você fizer agora vai melhorar o seu corpo físico, os teus pensamentos daqui 5, 10, 30 anos, né? Então, por exemplo, assim, pessoas que já têm questões de coração ou de pulmão na família, deveria tomar esse cuidado, porque aí já começa essa prevenção agora. E conforme eu vou trazendo nutrição para o meu corpo,
eu vou trazendo nutrição para minha mente. Então eu vou limpar a mente, eu vou trazer mais vitaminas, mais sangue com qualidade, mais oxigênio. Então eu vou tirar o dejeto bioquímico e eu vou trazer novas e mais positivas, e vai trazer mais nutrientes, vai trazer informações mais positivas para o cérebro. E aí isso reduz. E também reduz o estresse, porque a partir do momento que eu respiro de forma consciente, eu me aporto. Porque a mente, ela sequestra. Então, quem tem a mente do pensamento acelerado, tem o sequestro da mente. Que é, você perde por um minuto, um milésimo de segundo, a conexão do que está acontecendo ali fora. Porque você perde a consciência do que está vivendo. Então, o que eu preciso na hora da respiração e o que auxilia no controle do pensamento acelerado é cortar esse envolvimento psíquico e aí eu consigo me conectar comigo. E aí eu ancoro. Eu falo, opa, ok, eu saí do meu sequestro da mente, eu saí do meu boom de pensamentos e agora eu tô conectada comigo. E quando eu me conecto comigo, eu consigo me conectar de diversas outras formas, com outras pessoas. Tudo bem? Como que está sendo a live para vocês? Seja muito bem-vinda, Kátia, Cris. Tudo bem, Fabiana, Márcia? Muito bem-vindos, Cláudia voltou. Sejam muito bem-vindos. E mais um sábado maravilhoso com vocês. Então nós tivemos, vamos fazer um resumo aqui. Nós tivemos um bate-papo sobre o chá branco. O chá branco é um chá para a imunidade, é um chá para uma limpeza metabólica e ele auxilia a nutrir o cérebro. Então ele tira aquele fog mental, aquela névoa mental que parece esquecimento, mas é uma bioquímica que acaba ficando dentro do cérebro e dificultando os pensamentos. Então, conforme vai melhorando a circulação, vai melhorando a nutrição cerebral, o meu cérebro ele fica mais tranquilo, mais harmonizado e reduz o estresse do pensamento, o estresse mental, o pensamento acelerado. O segundo ponto foi a respiração. Respirar é viver, respirar é ancorar, respirar é criar um ritmo para o nosso corpo, é criar um ritmo para a nossa mente e uma consciência daqui do agora. Como eu consigo estar aqui e no agora, controlando os meus pensamentos? Eu preciso respirar, preciso estar de olho aberto, preciso ativar os meus sentidos. Eu preciso despertar o meu corpo para não viver o sequestro da minha mente. Tá bem? E um terceiro ponto que é importantíssimo são as formas que você vai buscar para se cuidar, alimentar pensamentos, alimentar suas emoções. Então, cada ambiente que você frequentar do seu dia, se conecte com você. Como eu estou me sentindo e quais são os pensamentos? Quero me sentir melhor? Como? E aí você começa a trazer essas ações conscientes para você, conectar o pensamento com a emoção, principalmente com a ação. Porque a mente ela só entende que ela concluiu quando ela tem o resultado final. Quando ela fala assim, ok, concluí. Por isso que é importante a gente se parabenizar. Fiz o meu dia? Yes. Então vou tomar meu chazinho no final do dia, vou ler o meu artigo científico porque eu posso, porque eu fiz tudo que eu precisava. Aí a sua mente lembra, fala, cara, não é mesmo? A gente tinha 30 coisas para fazer, fizemos 10 e foi maravilhoso. Então, treinar a mente e treinar as emoções. Inteligência emocional pode ser chamado assim, mas é uma consciência pessoal, é conhecer a ti mesmo, é falar, eu estou habitando o meu corpo, minha mente, as minhas emoções e a partir daí construir a sua jornada, tá bem? Imagina! E para nossa surpresa, olha que gostoso, eu e minha equipe estamos preparando um aulão no dia 15 de setembro e vocês estão convidados a participar. Você pode fazer a sua inscrição, é gratuito e você pode compartilhar. Eu vou colocar o link depois da live aqui também para vocês, então vocês já entram, já cliquem e venham participar. E dia 15 vai ser uma quinta-feira, vai ser às 8 da noite do Brasil e a gente vai estar conectado, a gente vai estar junto, a gente vai estar falando de vida, saúde e consciência, a psicossomática, as nossas ações. Estão super convidados, eu quero muito
começar a falar dessa jornada e que vocês tenham essa ferramenta. Nós vamos falar sobre a origem da dor e a origem da dor psicossomática, como que essa dor ela representa, apresenta e influencia na tua vida. Então a gente precisa saber da origem e existem alguns caminhos para a gente buscar essa jornada, para a gente procurar entender essa raiz, tá bem? Então já faça a sua inscrição, eu vou colocar o link agora, eu não tinha colocado, eu vou colocar aqui para vocês já fazerem a sua inscrição, para vocês virem fazer parte dessa jornada, tá bem? E conhecimento é poder, conhece-se a ti mesmo, busque ferramentas e é isso que a gente vai fazer. Buscar ferramentas e buscar conhecimentos para a gente poder conectar e transformar a nossa vida e sermos a nossa melhor versão. E que hoje já seja o início de uma grande jornada para a sua história. Muita saúde e gratidão. Sejam muito bem-vindos. Adorei, adorei. Beijo, tchau, tchau.